Na retomada de trabalho dos legislativos e do judiciário, os presidentes da Câmara e do Senado defenderam a atuação das suas respectivas casas e demonstraram, ou pelo menos disseram, apoiar uma série de medidas do governo para este ano. Nossa repórter Luciana Amaral, ela está lá na Câmara com os detalhes. Boa noite, Luciana. Oi, William. Muito boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no WW. Sim, estou aqui no Salão Verde. Como vocês podem ver, o tapete vermelho ainda estendido aqui por conta da cerimônia que aconteceu mais cedo. E a Câmara já fez, inclusive, uma sessão deliberativa, aprovou a medida provisória do Gás do Povo, uma das principais bandeiras do presidente Lula para as eleições desse ano. Lula, que hoje, então, também discursou e transmitiu mensagens presidenciais em busca de um consenso de paz, ele que busca então imprimir a agenda prioritária do governo, pelo menos até o primeiro semestre desse ano, antes das eleições, e para isso ele já inclusive pretende receber líderes do Congresso, como há muito tempo não se via, para começar essa articulação. Uma das prioridades é o fim da escala 6x1. Na abertura aqui também do ano legislativo, o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, ele pregou união, mas com certas ressalvas. Ele disse que paz não é omissão. Ele e o presidente da Câmara, Hugo Motta, bateram bastante nessa tecla da defesa das prerrogativas parlamentares, em especial diante, então, da briga entre STF e Congresso por conta das emendas. O tom agradou quem estava aqui. Agora, nos bastidores, o que realmente se comentou é a crise do caso Master. A gente viu muita gente comentando que o assunto era uma espécie de elefante na sala, nas cerimônias oficiais, tanto no Supremo quanto aqui no Congresso Nacional, com uma série de recados nas entrelinhas. É como foi interpretado aqui realmente. Sem citar nomes, o presidente do Supremo, Edson Fachin, fez um discurso muito incisivo, aproveitou para reforçar sua defesa do Código de Conduta para ministros da Corte. Inclusive, a previsão é que o Supremo se reúna dia 12, quinta-feira da semana que vem, para discutir já um cronograma para o manual. É uma forma de tentar tirar a iniciativa do papel realmente. Então agora vamos ver como o caso Master foi percebido no dia de hoje aqui em Brasília. O Supremo Tribunal Federal e o Congresso retornaram aos trabalhos nesta segunda-feira sob a sombra do caso Master. A abertura do ano judiciário reuniu os presidentes dos três poderes no STF. Em discurso duro, o presidente da Corte, Edson Fachin, afirmou que é o momento para a autocorreção dos magistrados. O protagonismo tem seus ônus e efeitos para a legitimidade institucional. Os ministros respondem pelas escolhas que fazem, as decisões que nós todos tomamos, os casos que priorizamos, a forma como nos comunicamos, tudo isso importa. Fachin evitou, porém, tratar sobre o caso Master, principal motivo de desgaste da Suprema Corte, e a condução do ministro Dias Toffoli no processo. Fachin preferiu reforçar a defesa por um código de ética, que trata como um compromisso da sua gestão. O plano vai ser relatado pela ministra Carmen Lúcia. No plano interno, destaca-se a promoção do debate institucional sobre integridade e transparência. Agradeço de público, como já fiz, diretamente a todos os integrantes desse tribunal, a eminente ministra Carmen Lúcia, por ter aceitado a relatoria da proposta de um código de ética, compromisso de minha gestão para o Supremo Tribunal Federal. Vamos caminhar juntos na construção do consenso no âmbito desse colegiado. Também nesta segunda, o Congresso deu início às atividades em 2026. E a cúpula do Legislativo se mostrou disposta a discutir pautas prioritárias do governo. Ao mesmo tempo, deputados e senadores retornam sob pressão para a instalação de uma CPMI do Master, com o potencial de contaminar a agenda legislativa. O tema, é claro, ficou de fora dos discursos oficiais. Governistas e integrantes do Centrão não se engajaram efetivamente por uma CPMI, inclusive com lideranças de partidos de centro pregando contra uma ação nesse sentido. Há quem diga que está cada vez mais difícil segurar a instalação da CPMI
No entanto, segundo avaliam os líderes do Congresso, a comissão atingiria mais políticos do que muitos gostariam, especialmente em ano eleitoral. A perspectiva é de que qualquer decisão por parte dos presidentes da Câmara e do Senado só seja ratificada depois do Carnaval. Até o momento, a mensagem percebida por lideranças é de que Hugo Mota e Davi Alcolumbre resistem à ideia. Nós estamos voltando. Não, tem mais coisa ainda. Acho que é fundamental para todos nós. Deixa eu passar a palavra para o seguinte. O Daniel Rittner lá em Brasília, ele preparou para nós o que a gente chama de um quadro com algumas das bombas fiscais. Daniel, você passa a palavra para você, mais fácil, você explica o que você fez. William, a gente elencou aqui alguns temas que vão ser objeto de julgamentos do Supremo já nesse primeiro semestre. É uma pauta interessantíssima no primeiro semestre, já em fevereiro e já nesta semana. Vamos conferir ali numa arte que a gente preparou em temas políticos e temas fiscais econômicos. Primeiro, temas políticos. Já na quarta-feira o Supremo valida ou não uma resolução do CNJ que estabelece parâmetros para uso de redes sociais por parte dos magistrados. Se eles precisam evitar expressar opiniões, evitar autopromoção, superexposição em redes sociais, por exemplo. Depois, em março, temos os primeiros julgamentos por desvios de recursos de emendas parlamentares, 3 deputados do Maranhão. Ainda ao longo do primeiro semestre, o Supremo vai julgar na primeira turma os mandantes do assassinato de Marielle Franco, incluindo os irmãos Chiquinho e Jorge Brazão. Depois, ainda podemos ter, ao longo do primeiro semestre, o julgamento da ação penal de Eduardo Bolsonaro, já denunciado pela PGR, por interferir nas investigações sobre a trama golpista e coação de ministros do Supremo na denúncia da PGR, nas palavras do Procurador-Geral da República. Passando para os temas de caráter fiscal, que podem gerar uma absoluta bomba nas contas públicas, a gente tem julgamentos já também a partir da quarta-feira. Primeiro julgamento do Fundo Rural, com um impacto de 17 bilhões de reais, e, em seguida, 2 filhotes da tese do século. É uma sopa de letrinhas ali envolvendo créditos tributários, mas o que interessa é o impacto fiscal. 16 bilhões de reais no primeiro caso, 35 bilhões de reais no segundo caso. Em um deles, o governo já está perdendo 4-2. Precisa reverter a derrota por enquanto. E, por fim, teremos, já a partir de sexta-feira no plenário virtual, o julgamento de aposentadoria especial para vigilantes profissionais, com ou sem armas de fogo. E aí, isso pode abrir precedente para que várias outras categorias sejam reconhecidas como aposentadoria especial, caso tenham periculosidade. Impacto fiscal potencial, 165 bilhões de reais. Cris, começando por você. O material que vocês, Neurasa, preparam, eu vou dar um spoiler. Em um resumo muito breve, diz o seguinte: é muito pouco tempo para tudo isso que está na pauta. O que você acha que, na verdade, sai? Olha, a gente, olhando a pauta primeiro do Congresso, ano eleitoral sempre é uma pauta mais restrita, não é? O segundo semestre é um segundo semestre mais perdido, dado o foco das eleições. E a gente olha a pauta desse primeiro semestre, eu diria que tem um cunho mais com pano de fundo eleitoral. Nós temos um governo que está querendo aprovar a PEC da segurança pública para poder mitigar o calcanhar de Aquiles eleitoral que tem, para tentar mostrar serviço. O Congresso reluta em aprovar essa PEC, talvez tenha um projeto de lei antifacção. Você tem a pauta de redução da jornada 6x1, que é outra pauta eleitoreira, com a qual o governo vai querer fazer uma campanha de redução da jornada de trabalho. Provavelmente não deve ser aprovado, mas é outro, novamente, é uma pauta tentando fortalecer a candidatura do Lula à reeleição nesse ano. Temos o veto da dosimetria, com o qual o Congresso aprovou, o Lula vetou, que deve ser derrubado, né? E também temos, eu diria que algumas pautas mais micro, algumas que importam. Eu destacaria o lado de ratificar o acordo da União Europeia-Mercosul,
que isso pode ser feito. Tem um projeto de lei sobre data centers, uma MP. Então, tem alguns projetos, mas não são grandes projetos estruturantes da agenda econômica. Acho que muito como você colocou, William, o grande desafio econômico do país é a questão fiscal. E como o Daniel acabou de relatar, algumas decisões do Supremo podem piorar essa situação e colocar uma urgência ainda maior na pós-eleição. Então, a pauta do Congresso é muito mais cada lado se posicionando para essa disputa do que uma agenda muito cheia de temas de complexidade. 914 páginas. Com tantas prioridades, evidentemente, não tem nenhuma, né? Exato. Caio, a questão é política. O Chris nos traz um relato, diz, olha, os posicionamentos são evidentemente pré-eleitorais, ou estão completamente focados na eleição. Agora, como é que é a relação de forças? O governo vem à cena dizendo, olha, eu quero aprovar isto e aquilo, praticamente, por exemplo, vou pegar um exemplo, 6x1, escala 6x1. Isso passa? Nesse ano, não, William, mas o objetivo não é passar neste ano. Em linhas gerais, a agenda que importa para o Brasil ficou para 2027, a agenda que importa para os políticos ficou em 2026. E é uma agenda que não necessariamente precisa ser aprovada, mas ela precisa ser um instrumento de manobra para dizer que essa agenda existe, está no Congresso, que X ou Y defende. No caso da jornada 6x1, presidente Lula, é a principal bandeira eleitoral, né, que aponta para frente ali. Mas ele nesse não campo mencionou político. hoje a tarifa zero, mencionou? A tarifa zero, ela não é... Ela é muito difícil de ser implementada, né, William? Não tem conta, 6x1 o também. custo. A 6x1, ela já está bem mais avançada, assim, bem mais concreta. A tarifa zero tem muita dúvida sobre ela, né? Mesmo dentro do governo, nos ministérios, não é algo tão imediato. Agora, essa daí, para você defender, a 6x1... Então, a ideia do governo é usar essas pautas que estão no Congresso, ainda que não sejam aprovadas, para alavancar o discurso político do presidente Lula durante a campanha. E dos deputados e senadores também, porque a gente não pode esquecer que eles também vão para a reeleição. Então, eles terem uma agenda popular, populista, expansionista fiscalmente, é positivo para eles, haja vista essa MP do gás aí, que é o primeiro item da pauta. Seria, não, senão eu passo para o Daniel. Não, eu quero falar sobre essa história da agenda fiscal, porque é muito interessante assim, o que está desenhado. Ninguém mais espera que o governo tome qualquer decisão. A expectativa é por alguma sinalização sobre o que vai ser feito em 2027. Mas quando a gente olha para o que está sendo pensado, por exemplo, no Ministério da Fazenda, vai ter que sair dali. Ou vai sair dali, ou vai sair da Casa Civil, por exemplo, vai sair de dentro do Palácio do Planalto, ou vai sair da coordenação de campanha do presidente Lula. De onde vai sair um possível programa, mudança fiscal que o Lula vai apresentar, né? Durante a campanha é muito difícil, isso pode acontecer, numa eventual vitória do Lula, ele apresentar alguma coisa. E o mercado topa, se for logo depois, mas precisa ser antes da virada do ano, precisa ser logo depois de uma vitória ali marcada por quem ganhar. Quem ganhar vai ter que apresentar o seu plano fiscal logo depois, né? Mas até lá, William, tem tanta coisa ainda para acontecer. Hoje teve uma reação no mercado, os juros futuros, que são aqueles que andam até quase, não totalmente descolados da Selic, mas são os que mais revelam ali percepção de risco sobre o Brasil, subiram por causa da possibilidade da indicação do Guilherme Mello, que é o secretário de Política Econômica da Fazenda, que é o nome do Partido dos Trabalhadores, que é partidarizar o Banco Central, que lutou para restabelecer sua credibilidade com Gabriel Galípolo, um nome também próximo ao PT. Então, além dos riscos das pautas bomba no STF, da discussão do Congresso Nacional, do tanto que o Congresso vai permitir ou não que o fiscal se desestabilize antes que alguém apresente uma solução, há situações periféricas que podem aumentar o risco Brasil. Vocês têm apostado pouco numa mudança de política. Eu diria assim, eu concordo que se a gente olha o período eleitoral, é bem provável que as preocupações de um quarto mandato do presidente Lula vão deteriorar, porque é uma campanha que vai prometer redução da jornada de trabalho, talvez uma promessa de tarifa zero do lado de transporte de ônibus. Você tem a indicação do Guilherme Mello, que também pode colocar dúvidas sobre o perfil das novas indicações para o Banco Central.
acreditamos de que alguma reforma fiscal virá em 2027, porque o custo de não fazer nada vai estar muito alto. E houve um debate dentro do governo sobre a necessidade de fazer algum tipo de regras de controlar o gasto obrigatório. Então, achamos que algo vem. E na política monetária, acho que é um passo planalto que está testando as águas de um perfil um pouco mais ameno do lado da taxa de juros. Mas, como ficou claro com a indicação do Gabriel Gallipo, ele viu que o custo de oportunidade de não mostrar credibilidade no combate da inflação, você paga caro por isso. Acreditamos que uma versão disso também vem acontecer com Guilherme Mello, se ele for indicado para o Banco Central. Mas é uma perda de credibilidade que exige que o Banco Central mostre o compromisso de cumprir as metas inflacionárias. Então, eu diria que as expectativas tendem a deteriorar ao longo desse ciclo eleitoral, tanto no lado fiscal e talvez no lado monetário também. Essa é a novidade dessa semana. Daniel, como é que você vê o comportamento do Congresso a partir dos discursos que você ouviu hoje? Alguns saíram dizendo que o Congresso tem uma certa predisposição em topar pautas do governo, por exemplo, na redução da jornada de trabalho. Outros dizem, não, o Congresso está em pé de guerra e, por exemplo, na questão da dosimetria, vai derrubar o veto do presidente, vai forçar uma crise, porque isso faz com que a oposição cresça. Qual é a sua análise? William, eu acho que a gente tem que observar o dia de hoje, os discursos, e o que não foi para os discursos à luz de 3 pontos. Primeiro ponto é de um Hugo Mota, presidente da Câmara, que deve ser mais aliado, mais parceiro do governo, porque o futuro político dele, do grupo dele, a começar pelo pai, que é candidato ao Senado, depende do sucesso de pautas governistas e de uma aliança com o Palácio do Planalto. Segundo ponto é Davi Alcolumbre. Davi falou muito hoje sobre prerrogativas do Congresso e emendas parlamentares. Esse é um tema que vai crescer ao longo do ano, como a gente disse, já com os primeiros julgamentos de parlamentares por desvios de recursos a partir de emendas. E ali vai ter uma queda de braço muito grande entre judiciário e o governo agindo meio que uma percepção de que o governo age em dobradinha com o judiciário, com o Supremo, contra o Congresso, que tem esse valor recorde de 60 bilhões de reais em emendas parlamentares. E terceiro ponto, que a gente não tocou até agora, foi um fantasma que rondou tudo o que aconteceu no dia de hoje, que foi o Banco Master. Isso estava presente, óbvio, no discurso de Edson Fachin, mas para relatar, eu estava lá, o clima era literalmente, afora o discurso e longe da Câmara, de tapinhas nas costas entre os ministros. Então não havia ali nenhuma tensão grande entre os ministros, parecia haver sim um clima de absoluta concordância e cordialidade. E segundo, que me chamou muito a atenção, a gente teve hoje um Congresso esvaziado no início dos trabalhos. E quem passava ali num corredor que estava bloqueado e a imprensa do lado de fora, e ia até a imprensa falar, eram personagens menores da política, mas que têm algum cargo hoje em relatoria ou em presidência de CPI, ou estão ali juntando assinaturas e advogando pelas comissões para investigar o caso Master, e só esses falando. Os líderes partidários, quem manda mesmo, estava fugindo desse caso. E fugindo com uma aquiescência, com uma concordância tácita dos presidentes do Senado e da Câmara, que estão empenhados em abafar. Até o ministro Rui Costa, que foi entregar a mensagem da Casa Civil, disse, olha, não cabe ao Poder Executivo opinar sobre CPI do Banco Master. O que ele está querendo dizer, no fundo, cabe à interpretação, é mais ou menos o seguinte, o Palácio do Planalto não vai mover uma peça, não vai fazer nenhum esforço para que esse assunto domine os debates, com medo de respingar em alguma crise no próprio Palácio. Foi a imagem, inclusive, que você ia falar alguma coisa? Não, é só um comentário, né? Uma reflexão, vontade. Não é um clima de conflito entre os poderes no Legislativo com o Executivo nesse ano, assim, nesse semestre legislativo. Nós temos um ambiente,
como o Daniel colocou, no Banco Master, de colocar panos quentes, de não querer avançar, porque pode chegar muita gente. Nós temos pautas eleitorais com qual o governo vai se posicionar, mas como o Caio colocou, talvez importe menos que aprove, né? Você faz uma bandeira eleitoral, você tem os parlamentares olhando para as suas eleições e o Congresso dividido entre regiões que têm popularidade do Lula em alta, outras que têm em baixa. Então, assim, eu acho que aquele clima de conflito até pode ter a reversão do veto do presidente sobre dosimetria. Na questão da dosimetria. Mas se isso acontecer, não é crise também, né? Então, eu acho que é um pouquinho de deixa para lá e vamos focar na eleição. A sensação que eu tenho, não sei se, Daniel, você concorda, é preparando para virar a chave, de fato, para a eleição. Talvez muito provocado pelo próprio Banco Master, porque se é verdade, e a gente acredita que seja, que o que o Daniel Vercaro disse a semana passada, né, foi revelado, né, pelo menos com a quebra de sigilo, de que ele tinha amigos nos três poderes, nada mais natural que esses três poderes, se vendo ameaçados ou por uma colaboração premiada do Vercaro ou dos outros executivos do banco, se junte no momento em que os três poderes estão ameaçados. Então é Supremo Tribunal Federal, é Congresso e Palácio do Planalto estão ameaçados pelo caso do Vercaro. E aí já desde a semana passada começa aquele clima de acordão com o Supremo com tudo e não evoluir as investigações. Então talvez esse clima, eu concordo com a sua leitura, né, de estar um apaziguamento ali, porque está todo mundo sob risco, sobre o fantasma que o Daniel falou do Banco Master. Então é melhor todo mundo se sinalizando uma boa conduta para todo mundo se salvar. Tem um outro movimento aí acontecendo que também apareceu hoje da sinalização com relação ao Master, que de novo coloca o Banco Central no meio, né? O senador veneziano Vital do Rego, irmão do Vital do Rego, que é presidente do TCU, protocolou hoje um pedido para convidar o Gabriel Galípolo para se explicar na CAI do Senado sobre o Banco Master. Ora, é um governista, reconhecido como alguém que vota com o governo. E no pedido dele, ele trata, ele diz que ele quer ouvir o Gabriel, o Galípolo, estou pegando aqui a frase, porque ele quer saber da atuação do presidente do BC para interromper e conter os danos causados. E chamou o esquema de pernicioso. Então, a gente já tinha visto o STF pressionar o Banco Central, tratar o Banco Central como parte da confusão e não como supervisor e autoridade. A gente viu o TCU fazer a mesma coisa e agora um pedido de um governista para levar o presidente do Banco Central neste ambiente, porque ele quer saber o que ele fez para conter os danos causados. Que danos? Danos a quem, né? Danos aos pensionistas lá dos fundos de previdência, que os estados, o Rio de Janeiro, o Amapá, que mais gastaram, mas outros estados e municípios que compraram papel de um banco que já estava ruim das pernas, né? Então, mais um fator, William, que às vezes até a questão eleitoral vai fazer desaparecer isso tudo, mas a movimentação para descredibilizar o Banco Central e a Polícia Federal na condução do processo, esse movimento se mantém. E o Daniel, você pediu a palavra, quer primeiro? O veneziano é irmão do presidente do TCU. Isso, né? eu acabei de falar. Sim. E hoje saiu uma manchete, né, do Estadão. A manchete do Estadão de hoje era justamente uma matéria do nosso colega do Aguirre Talento, dizendo a forma como o gabinete do Toffoli sugeriu um direcionamento para as perguntas da Polícia Federal nas acariações, justamente num sentido de buscar contradição no Banco Central. Exato. E na atuação do Banco Central. Então esse movimento continua, né, muito intensamente. Desculpa. O que eu insisto, me chamou muita atenção hoje, ao longo do dia, da tarde. Alguns estão falando em apaziguamento, outros falam em acordão. Mas não tenho nenhuma insegurança em dizer que hoje, no Salão Verde da Câmara dos Deputados, tinha mais jornalista do que parlamentar. E óbvio que você teve ali uma dúzia ou meia dúzia de parlamentares que ficaram dando entrevistas e aparecendo para falar de CPI do Banco Master. Mas o que eu quero dizer é que quem puxa os movimentos no Congresso, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, Eduardo Braga, por aí vai, os caciques da política não apareceram e dão todos os sinais de que esse assunto
não vai para a pauta tão cedo. Então, é isso que eu mantenho, mais ao que não aconteceu hoje à tarde do que a meia dúzia de moleques, vamos dizer, no olhar dos caciques políticos, que estão se atrevendo a falar de Master. Por isso que talvez seja legal a gente ver, da tua perspectiva, Chris, mais ampliada. Quer dizer, nós jornalistas brasileiros nos metemos nesse ambiente de Brasília e às vezes a gente tem enorme dificuldade de sair dele. É um ambiente peculiar, né? Como é o de Washington, ou de toda a cidade concentrada apenas nos círculos de poder. O que a gente vê como sombra do escândalo Master é a projeção de algo muito escuro e preocupante sobre os três poderes, causando especialmente no Supremo, nos últimos dias, mas não só, o que se convencionou chamar de crise de credibilidade. Você, olhando hoje essa coreografia, especialmente aquela dentro do Supremo, você consideraria que é uma crise que está sendo superada? Não, eu acho que é uma crise que está se aprofundando. O que a gente está vendo com o Banco Master é uma redes de influência não republicanas que muitos que acompanham o Brasil não sabiam, e isso está vindo à tona. É uma crise de credibilidade que também impacta o setor privado, porque se você tem grandes negócios, a sua preocupação é se você vai ter um julgamento ileso que não é pay for play, que é no sentido que você não precisa ter conexões para poder defender a sua respectiva causa. Então, isso impacta a estabilidade, percepção de estabilidade jurídica. Vista de fora para dentro. De fora para dentro, né? Isso, a gente escuta isso de alguns dos nossos clientes. Então, isso expôs essa vulnerabilidade nesse escândalo. O que eu estou de olho, tomando um passo para trás, é como é que tudo isso impacta a agenda eleitoral e o pós-eleitoral. Então, se nós temos uma instituição do Supremo Tribunal Federal que está perdendo credibilidade, está na defensiva e tentando reagir com um código de ética, o Supremo também tende a virar mais alvo de candidaturas conservadoras que já estavam mirando o Supremo Tribunal Federal na pauta de liberdade de expressão. Então, o Banco Master joga mais lenha nessa fogueira de ser alvo de críticas para candidatos conservadores que pode ganhar uma maioria maior no Senado. Então, eu diria que o escândalo Master pode preparar talvez um conflito maior em 2027, particularmente se a oposição vier a ganhar essa disputa. Se você pega o lado da jornada 6 por 1, talvez não aprove, mas se Lula vier a ganhar a reeleição, vai ser uma pauta que vai ser colocada em 2027. Então, alguns temas, talvez que não andem esse ano, preparem o terreno para 2027 e influenciam o discurso da própria eleição. Então, eu acho que a gente tem que olhar sobre esses dois aspectos. Eu acho que tem 3 cavalos correndo com um impacto na eleição. Um é o do Master, sobre esse aspecto, né, de fortalecer o discurso bolsonarista anti-supremo e aí impulsionar uma bancada maior que faça número para o impeachment, né, de ministro do Supremo. Mas tem os outros 2 cavalos, que é o INSS, com o filho do presidente, e esse potencial todo, o filho do presidente está envolvido, não está? O Lulinha, né, que seria o filho do rapaz, que o careca do INSS menciona, enfim. Esse cavalo está correndo com uma PF completamente desalinhada do Palácio do Planalto e do Ministério da Justiça. Né? São delegados da Polícia Federal que estão sob a tutela do André Mendonça, que é um ministro oposicionista, vamos dizer assim, e está andando. E, de repente se descobre, quebra sigilo do Lulinha, tenta. Agora, surpreendentemente, a base e o Centrão estão conseguindo neutralizar o avanço da oposição contra o Lulinha na CPI. Mas a investigação da Polícia Federal está correndo. E a questão da farra das emendas, né? Aí sim é um conflito grande que pode ocorrer nesse ano, mirando ali 100 parlamentares e desestabilizando também a relação de Palácio, Congresso e talvez até os palanques estaduais, né? A depender de quem pegue. Lembrando que o Arthur Lira e aquela assistente do Arthur Lira lá foi um dos alvos da operação da Polícia Federal sobre emendas em dezembro. Hoje eu ouvi de um executivo bem experiente do setor financeiro, né, da preocupação dele é o seguinte, falou, olha, 2025 foi o ano em que, na batalha pela recuperação da sua popularidade, o governo mirou o Congresso Nacional. O
Congresso Nacional é inimigo do povo, né? Essa era a hashtag do governo, né? Da campanha. E há uma preocupação no mercado, voltando aqui ao tema do Banco Central, é que o inimigo do povo agora em 2026 seja o Banco Central. Seja porque não vai diminuir Fora rapidamente. a Faria Lima, né? Exato. Né? Ou a Faria Lima, mas aí, já enxergando o Gabriel Galípolo como alguém que se bandiou, assim, hoje um executivo disse assim, como é que chamava o presidente do Banco Central? Roberto Campos Neto. Campos Neto. Ele Sim. Campos Netou. O Galípolo Campos Netou. E aí, portanto, ele já se coloca do lado da Faria Lima e contra o governo. Então, uma preocupação nesse ambiente de deterioração da política fiscal e também da política monetária, uma preocupação de ataques, a direita vai atacar o STF e a esquerda vai atacar o Banco Central.